Bem, meu nome é João Nunes Lopes, sou filho natural de Anadia, nasci mais precisamente no sítio Pivete, que dista da cidade aproximadamente 3 quilômetros. Nasci no dia 16 de maio de 1946. Meu pai, Pio Nunes da Silva, minha mãe, Eunice Lopes da Silva, meus avós paternos, Domingos Berto da Silva e Francisca Nunes da Silva. Meus avós maternos, Zacaria Lopes da Silva e Maria Antônia de Jesus. Esses foram meus avós maternos. E sou casado há 47 anos, tenho 4 filhos. O mais velho, Paulo César Nunes Lopes. Luciano Nunes Lopes é o que mora comigo aqui. A filha, Mônica Nunes Lopes. E o mais novo, Helder Nunes Lopes, que esse mora em Petrolina. Era agricultor. Meu pai sempre foi agricultor. Trabalhava, como se diz, trabalhava de roça. A minha mãe, não profissionalmente, mas ela era costureira. Sempre fazia a roupa dos filhos. E ela trabalhava assim, era uma costura assim, artesanal mesmo. O primeiro filho morreu com poucos meses de idade, talvez não sei, tinha 2 meses. Aí depois eu nasci, depois veio a minha irmã Salete Nunes Lopes, depois, não sei, na sequência, teve Abelardo Nunes Lopes, já morreu, Fernando Nunes Lopes também já falecido, tem José Nunes Lopes, esse aqui com a eletrônica, Maria José, Maria Bernadette, José Tarciso e Carlos Antônio da Silva. Aqui, quando nós chegamos aqui em Canafístula, esse Canafístula aqui não era agreste, não. Aqui diz que Arapiraca é agreste. A Canafístula era sertão mesmo. Aqui era seco que na época do verão as pessoas saíam daqui para lavar roupa na bananeira. Sem contar que até água às vezes traziam da bananeira. Tão seca era essa Canafístula aqui. Cada proprietário aqui tinha, eu chamo de poço, eles podiam chamar até de açude. Eles cavavam um buraco na sua propriedade, eles chamavam de tanque, para juntar água. Todos eles tinham um. E geralmente era compadre um do outro, para um não pedir água ao outro. Então eles tinham, cada um tinha um poço para juntar água, um tanque, e cada um tinha uma casa de farinha, para não utilizar a casa de farinha do outro. Entendeu? E nesse tanque que juntava água para as pessoas beber e lavar e tudo, todo o consumo da casa era feito desta água, que era nesse tanque. Eu conheci vários deles aqui. Cada proprietário tinha um. Essa água servia para as pessoas beberem, pessoas da família. Aquilo era para cada família tinha um. A família beber, lavar, cozinhar e até lavar os animais. Chegava com o cavalo lá na beira do tanque, lavava o cavalo e o resto da água descia lá, mas ele bebia água desse mesmo jeito. Então isso acontecia. Eles, às vezes era bem profundo, tinha 3, 4 metros, 2, 3 metros de profundidade, às vezes até mais. E a casa de farinha, cada proprietário tinha casa de farinha. Então, começando, lá pelo Alto dos Bombeiros, São Pedro Balbino tinha a casa de farinha, agora ele parece, não tinha, o açude dele é em frente à casa, lá de baixo. O Alto dos Bombeiros depois da pista, depois da rodovia aí. Quem conhece o Bar do Vigia já fica no Alto dos Balbinos, o antigo Bar do Vigia. Ali depois da pista, ali por trás da antiga Rubens e Furto. Aí o Alto dos Balbinos é aquela subida, aquele alto que fica por trás, mais ou menos por trás da Aravel. Então,
Aí São Pedro Balbino tinha o tanque dele, tinha a casa de farinha perto da casa dele e ainda tinha um caixão, um caixão grande para armazenar a farinha, porque naquela época todo mundo plantava mandioca, aí a produção de farinha era muito grande, tudo artesanalmente. Aí quando a farinha estava com o preço baixo, eles enchiam aqueles caixões, aí esperavam o preço melhorar para poder venderem. E assim, às vezes passava lá um ano, mais de ano aquela farinha lá. Domingo Lopes, o avô da minha esposa, também do mesmo jeito. Tinha, ele não tinha, esse foi o único que eu não vi o açude dele, tinha um cacimbão. Mas tinha a casa de farinha e tinha o caixão para encher de farinha, que quando eles iam vender a farinha, a gente tudo criança, assim, 10, 12 anos de idade, a farinha ficava compactada lá dentro e passa a descer, não descia no lugar de botar o saco para encher. Aí nós, crianças, subia com o caixão, entrava no caixão e ficava empurrando a farinha com os pés. Quando saía de dentro do caixão, estava com a cabeça branca pior do que a minha, tá? Naquela época era dessa maneira. Então, Pedro Balbino, Domingo Lopes, são os primeiros moradores. Aí depois vinha Antônio Feliciano, depois de Antônio Feliciano, Manuel João, Cícero Antônio, que é vizinho ali onde é o Bar do Caldinho, não, o Bar do Caldinho não era não, vizinho onde é o Bar do Caldinho era o Cícero Antônio, e depois, que eu lembre, eu não sei o nome dele, a gente chamaria de Ioiô, já entre Canafite e Riacho Seco. Esses são os primeiros moradores, mas todos eles, como eu disse, tinha um tanque para juntar água, um mini açude para juntar água para o consumo da família. Tinha uma casa de farinha para fazer as suas farinhas e tinha um depósito feito de madeira, geralmente era feito de cedro, vamos dizer assim, 3 metros por 3, ou 2,5 por 3, com 3 ou mais de 3 metros de altura, para encher de farinha para esperar o preço de um ano para o outro. E às vezes guardava essa farinha mais de um ano. Então, a casa é o seguinte, era uma casa de taipa, mas bem organizadazinha. E um alpendre na frente da casa, que geralmente naquela época as casas tinham, assim, no interior tinha um alpendre. E atrás tinha um matagal, a gente chamava assim a matinha, porque ela tinha até muitas árvores frondosas. E essa foi a minha casa, onde eu morei. Tem muito tempo que eu não vou lá, mas ela ainda está de pé e quando eu chego lá, para mim, dá uma lembrança fora do comum. Era pegar uma vara, montar na vara dizendo que é um cavalo. E brincadeirinha boba, porém sadia daquela época. Bem diferente da de hoje, que hoje as crianças brincam mais para machucar a outra do que para se divertir. A primeira escola que eu me lembro foi aqui nessa escola onde hoje é a escola Moacir Teófilo. Só que na época, era uma época difícil danada, nós tínhamos que sair de casa e já levar um banquinho. Então geralmente o banco era um caixão de sabão, e na época sabão vinha em barra dentro de um caixotezinho. E a gente usava aquele caixote para sentar lá na escola. Então hoje as pessoas reclamam do ensino, só que hoje tem um conforto que nós nunca tivemos. Quando eu vim ter esse conforto já foi quando já comecei a estudar na cidade, mas aqui mesmo, em Canafista, era dessa maneira, era um caixotezinho de sabão. E às vezes, eu lembro quando a professora saía, era hora de recreio, nós fazíamos cada batucada infeliz lá com os cachorros e terminava a gente de castigo. Por conta do barulho que nós fazíamos. Não, eu não lembro bem nós tivemos assim, na época a professora vinha até da cidade. Eu tenho a ligeira lembrança que temos uma professora, o nome Dona Branca.
mas eu não sei nem de qual família era. Eu só lembro bem disso aí, que logo depois também tivemos uma outra professora, e depois ela foi ser funcionária da Câmara, foi a dona Zélia Guimarães. Depois da dona Zélia, aí nós fomos estudar, eu passei a estudar no Instituto São Luís. Tinha. Quando as pessoas erravam a lição ou deixavam de fazer o dever de casa, ficava de... Até geralmente era dado castigo assim de outra maneira, ou palmatória, como era sempre do Instituto São Luís, ou então, assim mais no interior, era ficar de joelho em cima de alguns caroços de milho para pagar o pecado. Então era dessa maneira. Mas, por conta dessa rigidez da época, até que se aprendia mais. Hoje é muito. Hoje eu vejo até os netos, a gente briga para ele estudar e ele fica correndo por um canto e para outro e não quer estudar. Mas na época você, por conta desses castigos, você era obrigado a aprender alguma coisa. Bem, eu fiz o fundamental, mas o meu sonho, desde criança, era servir o Exército. Só que a minha mãe não permitiu que eu fosse para o Exército, porque aconteceu um problema na nossa família. O meu tio, o irmão dela, o mais novo, estava servindo o Exército em Maceió, e lá se engraçou de uma mulher, e o resultado que fugiu do Exército com ela, veio aqui para Arapiraca dizendo que tinha casado com ela. E todo mundo aceitou como ele tivesse casado com ela. Resultado, alguns meses depois, veio o pessoal do Exército aqui e levou ele preso. Ele foi preso como desertor e passou algum tempo preso, e a família sofreu muito com isso. Essa mulher ainda ficou explorando a família. Vinha de Maceió de táxi para que a família aqui pagasse o táxi. Aí chegou um ponto que, quando foi descoberto que ela não era mulher dele, aí não, paciência, vai. Aqui não tem mais espaço para você não. Aí depois ele foi solto, conseguiu a liberdade, aí também não ficou aqui, foi para o Rio de Janeiro, lá constituiu família, casou, constituiu família, teve alguns filhos, mas ele depois, eu não lembro, eu acho que ele não voltou mais aqui, depois foi para o Rio. Ele mandou só foto dele, da esposa, de filhos, e já faleceu, mas nós não conhecemos essa família dele, lá no Rio de Janeiro. Então, esse era o sonho. E aí foi quando eu disse, já que a senhora não quer que eu vá para o Exército, a senhora vai pagar o curso de eletrônica para mim, por correspondência. E nós mesmo, sem condições financeiras, mas ela, como era costureira, sempre ganhava um troquinho, aí bancou o curso para não ir para o Exército, ela resolveu bancar o curso de eletrônica. Aí fiz pelo monitor e não sei, eu acho que até foi bem melhor. A minha mãe agiu sabiamente pelo seguinte, que se eu tivesse ido para o Exército, talvez o filho, irmão, sobrinho, hoje fosse empregado no comércio ou qualquer outra coisa. E eu botei irmão, botei um filho que mora comigo aqui nesta casa, que aqui toma conta da eletrônica hoje lá na cidade. Tenho o irmão, que é o José, que está com a eletrônica onde era, minha eletrônica aqui. E tenho sobrinho também. E o irmão, o Abelardo, que já faleceu. Então comecei pelo Abelardo. E coloquei, hoje tem irmão, sobrinho e filho trabalhando. Quer dizer, esse pessoal, se eu tivesse ido para o Exército, talvez hoje ele fosse empregado no comércio, ou em outro ramo, sem ser da eletrônica. Não, porque eu sempre tive admiração também. Só que era difícil. Como era, eu ia para onde? Então tem que fazer por correspondência. Mas o meu sonho maior era ir para o Exército. Mas
tudo bem, eu estou satisfeito que até eu mesmo sempre, quando eu fiz o curso, eu tinha 18, 19 anos, 17, 18 anos de idade. E de lá para cá, deu para ir me mantendo e constituir a família. Saí daqui para a cidade, para toda a festa aqui, naquela época era uma beleza, a gente saía daqui e ia a pé, saía a pé, e não tinha medo de nada, porque não existia a malandragem que existe hoje. Nós voltávamos meia-noite, mais de meia-noite, onde tinha um Xangô, a gente ia para o Xangô, onde tinha um pagode, a gente ia para o pagode, e era assim. Agora, tudo numa boa, sem problema nenhum, a gente chegava, a hora que chegasse em casa, os pais não ficavam preocupados, porque não existia a malandragem que existia. Ele chamava Edenildo, o nome dele era Ivanildo, era com quem mais eu saía. Mas toda aquela turma que saía assim comigo, assim, aqueles mais amigos mais assim dessas festinhas, já não estão mais conosco, já faleceram. É como eu disse, eles não se preocupavam muito, porque naquela época não existia assim, perigo nenhum. Até veículo não existia praticamente para você sofrer um acidente de carro. Era muito pouco os veículos que circulavam aqui na rodovia. E outra coisa, estrada de buraco, porque não tinha asfalto, então não tinha como os carros andar em alta velocidade. Então se preocupava sim, porque os pais querem ver os filhos em casa. Mas não era tanto quanto hoje. Hoje, até de carro, quando um filho sai, eu fico preocupado. Nosso não, a gente encontrava por aí afora. O pagode, nós saímos o seguinte, encontrava um cidadão, ou dois cidadãos tocando pandeiro, cantando tipo de uma embolada, e se agarrava o casal um no braço do outro e ficava pisando no ritmo do batuque. Esse era o pagode. E para mim, esse pagode que inventaram agora é totalmente diferente do pagode que eu conheci. Assim, final de semana, eles faziam um pagode como se faz num baile qualquer. Mas acontecia muito essa história de pagode quando era Itapaz, como se chama a linguagem da época, Itapaz de casa de taipa. Quando era para fazer o piso, e não era cimentado, eles botavam barro e o povo ficava dançando pagode. O cara cantando pagode para apilar aquele barro, para ficar bem compactado. Então, geralmente assim, mas o pagode mesmo, esse com os caras tocando, dois cidadãos tocando no pandeiro e cantando, isso acontecia no final de semana. O cara disse, mas vou fazer um pagode lá em casa, aí fazia o pagode. Pelo menos, eu lembro o último que eu brinquei foi ali, hoje era... Eu não lembro, estou esquecendo o nome do cidadão dono da casa, mas era ali em frente onde é a Carajás hoje. Tem uma casinha de perto, nós vamos, a gente vem da cidade, chega lá, tá o pagode. Vamos dançar, vamos entrar, até vou poder dançar pagode lá. Não ninguém pagava nada, era só entrar, queria entrar na farra, ia entrar na farra e ia brincar. Era um tempo bom, muito bom. Não, porque aí era a questão da festa da padroeira. Isso era uma vez por ano. Que, sinceramente, era uma festa, como se dizia, uma festa de arromba. A festa da padroeira aqui em Arapiraca era 9 noites de festa e podia-se dizer até que era 10, porque o dia 2 de fevereiro também. Era duas datas que movimentavam o comércio de Arapiraca. Era carnaval, era Ano Novo e a festa da padroeira, o dia 2 de fevereiro. Todo mundo queria ter um sapato novo, uma roupa nova para o dia 2 de fevereiro. Não, a festa do Cruzeiro era uma festa também, assim, que muita gente, aquela rua principal, aquela rua Domingo Vital, ficava com muita gente, ali era fechada mesmo. E ali também, na frente da igreja, ali onde hoje é a praça, também era uma festa muito boa.
Pois, vê lá, nós somos primos. Então toda hora nós estávamos nos conhecendo. Aconteceu que começamos a namorar, sequer noivamos, não noivamos, nós namoramos, porque era de agrado tanto dos pais dela como do meu, aí pouco tempo depois juntamos os troços e casamos. O nome dela é Maria Socorro da Silva Lopes. A nossa primeira casa foi ali na praça, ali quase em frente àquela Arapiraquinha, onde hoje mora um compadre meu. Aí depois de lá, a minha filha teve um problema de alergia e eu fui obrigado a vender lá e começar a construir essa aqui. Porque o problema era sério, eu tive que comprar um ar-condicionado. Hoje nós não temos mais ar-condicionado aqui. Mas lá eu tive que comprar um ar-condicionado, botar no quarto para ela ficar dentro do quarto e não sair do quarto. Ficava de 24 horas no quarto, por conta da alergia dela. Aí nós viemos por aqui, aí por isso que essa casa toda cheia de janela, já para arejar mesmo. Então nós viemos por aqui por conta disso. Aí comecei a construir aqui, viemos morar aqui. Só tinha a porta da frente e a da cozinha. E o resto era, a janela era fechada de tijolo. A proporção que eu tinha condições, ia tirando esse rabo, botando na janela. Isso aqui era do meu pai, o terreno era do meu pai. E daqui até chegar, até ir aquele posto do Ibre, eram 22 tarefas de terra do meu pai. Aí nós fomos construindo aqui, daqui do posto de saúde até a última casa desse lado aqui, é só parente, é só irmão, sobrinho e filho. Desde que eu comecei a não ser os televisores do rádio e televisão da minha casa, eu já comecei a ganhar dinheiro. Quando eu estudava, eu sempre usei da seguinte malandragem. Vinha as lições teóricas, eu passava por cima e pegava a prática lá na frente. Já para começar a ganhar um dinheirinho. Eu comecei a trabalhar. O rádio que era da minha casa era um rádio Philips 59. Ali era um vestibular para se botar o cordão nele. Para botar o cordão naquele rádio era um vestibular. E depois, aí a televisão também comecei pela televisão da minha casa. Era um televisor Zenith, não esqueço nunca, televisor Zenith, ó. E comecei por aí, mas sempre me preocupando, aquela história, o macaco vem e bota a mão em cumbuca. Sempre eu anotava as coisas para poder fazer. Hoje já tem a facilidade de um celular. Você pode tirar a foto de um circuito qualquer e pode desmanchar o circuito, depois você vai no celular e vê lá o que é que tem. Mas na minha época não. Ou você fazia o rascunho na mão, para ver como é que era, para depois. Então foi assim que eu fiz e ganhei a confiança do povo e fui autorizado. Eu fui autorizado Philips, Telefone, Motor Rádio, Sharp. Fui autorizado todas essas marcas. Hoje nós não temos nenhuma autorizada mais. Também, naquela época, valia a pena porque você comprava o material diretamente, original diretamente da fábrica. Hoje já não, hoje você compra tudo, coisa que vem tudo da China. Antigamente nós dizíamos que era do Paraguai. Paraguai não fabrica nada não, gente. Hoje é tudo China. Até esse coronavírus veio da China. Quem mais trazia aparelho, ele deixava de levar para o autorizado, outros autorizados, e levava para mim, era o Vital. O Antônio Vital. Sempre eu consertava ele, depois já foi Jadelson. Eles mesmo foi quem pediram a Philips para que eu fosse autorizado Philips. Então eu sempre traía eles para trazer, para pagar particular a mim, para não levar para o autorizado. Então, eu sempre trabalhei desse jeito. Lá onde a primeira casa onde eu fui morar, ali na praça. Depois mudei-me ali para a rua Domingo Lopes, onde hoje é a oficina do meu irmão. E depois, como estava aqui, espaço pequeno para muita gente, aí eu fui para a cidade. Na minha oficina nunca teve identificação, só depois que eu fui para essa última onde eu estava meu irmão, foi que eu botei a placa de autorizado Philips, que a Philips mandou a placa autorizada.
Mas no demais eu não botava não, placa nenhuma. É o boca a boca. Olha, leva para fulano. Eu levei para lá, deu certo. E assim por diante. Sempre me chamava, como a minha mãe me chamava quando eu criança, quando ela só me chamava de Joãozinho, ela morreu, mas me chamando de Joãozinho. Então é assim que as pessoas, eu sou o mais conhecido como Joãozinho. E isso eu fico feliz porque era assim que a minha mãe chamava. Na cidade, como eu falei, tinha o Dedé e o Bebé, foram os pioneiros. Depois que eu entrei no ramo, quando eu ia comprar peça, ia comprar o Dedé. O Dedé, mesmo com a oficina, ele se deslocava daqui para o Recife para comprar material para reposição. Aí quando eu precisava, já ia comprar o Dedé. E assim, e nós sempre fomos bons amigos, até ver lá como é que é o negócio. Eu vou contar, estou fugindo aqui do assunto, mas o Dedé se decepcionou com a profissão, porque ele, na época do Agripino, prefeito, é a história de Arapiraca, né? Quando o Agripino era prefeito, ele fez um acerto com o Agripino para dar uma repetidora de televisão aqui em Arapiraca com sinal local, que naquela época era muito difícil o sinal de televisão aqui. Ele ia receber o Canal 8 de Aracaju, ali em Feira Grande, numa serra que tem ali em Feira Grande, e de lá mandava, e ele recebia em VHF, mandava em UHF para Arapiraca, em Arapiraca convertia de U para V e jogava para a cidade, para entregar no dia 30 de outubro. Isso foi mais ou menos um ano. E assim foi feito o acordo. Aí ele montou o transmissor principal que jogava para a cidade, é a coisa mais linda do mundo. A gente botava ele na televisão, aparecia aquele sistema de cor e tudo bonitinho, bonitinho. Mas ele não conseguiu fazer a conversão de UHF para VHF. Ele fazendo em fundo que tal, porque ele era um homem muito inteligente. O cara era muito competente. Se ele tivesse comprado pronto, tinha resolvido, mas ele queria fazer, o acordo foi para ele fazer. Aí ele queria montar o receptor, o transmissor e receptor de UHF, ele mesmo montar. E jogava, aí não conseguiu. Aí não deu para fazer até o dia 30 de outubro, ele foi lá e disse ao prefeito, olha, infelizmente não dá. Aí ficou decepcionado com a profissão, porque ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer. Aí deixou a profissão de eletrônica. Olha, depois de tantos anos, a pessoa fora do comum. Aí ele mudou, ele ficou tão revoltado que ele, hoje onde é a eletrônica, é Eletro Rádio Gomes, ele botou uma loja para vender material elétrico. Aí eu fui comprar material para trabalhar. Eu digo, agora, o Dedé botou a eletrônica, agora vai ser mais fácil comprar material. Quando eu chego lá, eu digo, Dedé, peça assim, assim, disse, teu não, João, olha, estou aqui vendendo lâmpada, reatores, lâmpada de cada testa, eu saí do ramo. Eu digo, pai, rapaz, como é que você faz uma besteira dessa? Isso no balcão, conversando com ele. Como é que você, o cara que domina a eletrônica, você tem conhecimento da eletrônica, sabe que Arapiraca não tem uma eletrônica para vender componentes para a gente trabalhar, e você dá uma guinada de 90 graus desse jeito, você ao invés de partir, se você não quiser trabalhar, tudo bem, mas pelo menos fosse negociar, fosse trabalhar, fosse comercializar no ramo da eletrônica. Aí ele parou assim, ele tinha aqueles olhos bem verdes, botou assim a cabeça para cima e ficou. Tá bom. 8 dias depois, quando eu cheguei lá, para minha surpresa, não tinha um pedaço de fio de material elétrico, era tudo eletrônica. Quer dizer, eu dei uma luz para ele que ele estava voando. Ele ficou tão decepcionado, que saiu totalmente do ramo. Não queria nem comercializar componentes eletrônicos. Mas aí, graças a Deus, hoje eu tenho um filho que está aqui com essa daqui. Por enquanto teve muito bem, mas ele, não sei, se acomodou muito, partiu para um negócio diferente, partiu mais para matéria, para componentes eletrônicos, como seja, instrumentos musicais, essas coisas.
mas tem outro menino de Maceió que está bem com a eletrônica lá também. E o nome do pai que ainda está vivo. Tinha o bebê da família Paula, do Finalino de Paula, era o bebê. Depois aí veio o Bonanza, que já veio de Campina Grande, veio da Paraíba, mas precisamente de Campina Grande, se não estou enganado. Veio o Moura, que veio de Maceió, ou veio de Palmeira dos Índios. Então esse foi, se tinha o Benedito, um belino, também trabalhava. O Benedito trabalhava mais com rádio. E assim por diante, teve muita gente. E hoje também ainda tem muito, hoje é que tem. Geralmente, principalmente o televisor Philips, o defeito era idêntico. Eu cheguei a juntar, eu cheguei ao ponto, era eu sozinho aqui para atender a demanda que vinha da cidade. Aí eu separei dia de sexta-feira só para televisor Philips, porque eu já sabia o defeito. Eu cheguei a consertar 21 televisores num dia. E o defeito era só uma bobinazinha que dava defeito, que abria. Aí eu já sabia, era só pegar o fio, repassar e tudo bem. Mas eu consertava. Agora, quando chegava e não tinha defeito, eu dizia, quando não chegava, eu dizia, não teve defeito. Mas não tinha defeito, você deixou de fazer isso assim, 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 não tinha defeito. Então eu fiz o meu nome dessa maneira, com honestidade. Se eu trocasse um fusível, eu cobrava, porque eu estou trabalhando. Porque sem o fusível ela não funciona, não é verdade? Mas se fosse por ele não saber usar o aparelho, ele não ia pagar não, porque não tinha defeito. Não tem defeito. Não. Também nunca cobrei para olhar o aparelho, para dizer, fazer um orçamento. Nunca cobrei, nem meu filho cobra. Então eu dizer isso assim, assim, assim. Fica em tanto. Se a pessoa quiser bem, se não quiser. Não, eu continuo trabalhando com os televisores antigos, televisor de tubo. Eu ainda continuo aqui fazendo em casa, eu fazia lá, mas por conta dessa pandemia, aí eu fico só em casa, trabalhando em casa, só com esse televisor de tubo. Depois, por esse tempo todinho de trabalho, quando a Célia foi eleita prefeita, ela me convidou para eu ser diretor do departamento de iluminação. Eu disse, quero não, Célia, que aí eu vou prejudicar a minha profissão. Não, mas eu quero você lá, e que precisa de você lá, e rapaz, quero não. Mas aí ela ficou insistindo, o esposo dela veio aqui várias vezes, aí terminou eu aceitando. Aí depois eu passei para trabalhar na Secretaria de Administração, me botaram para lá, me puxaram para lá, depois fui para a Indústria e Comércio, fiquei sendo jogado de um canto para outro. Aí quando eu estava na Indústria e Comércio, chegou o Severino Lúcio, e ele era superintendente da SBTT. Aí disse, Joãozinho, eu vim lhe convidar para você ir trabalhar comigo na SBTT. Eu disse, como? Ele disse, para trabalhar lá no semáforo. Eu disse, rapaz, não entendo disso não, eu trabalho com recepção de rádio e televisão. Esse negócio de controlador de trânsito, eu não entendo não. Aí ele chegou e disse, está conversando, pai? Ele desse meu jeito, está conversando? Você entende? Você, quando chega lá, você, rapaz, tem nem bicho de sete cabeças não. Eu disse, tá bom, vamos tentar. Vamos tentar. Aí fui para lá. Lá tinha um outro que estava assistência. Na época, os semáforos eram todos com lâmpada incandescente. Tudo lâmpada de 100 watts. Inclusive tinha um robinho com os semáforos aqui, que ele tinha 5 lâmpadas de 100 watts de cada lado. Eram as caixas bem grandes, 5 lâmpadas de 100 de cada lado e mais uma embaixo que era amarela. Então, você trocava a lâmpada agora, quando você dava as costas, ela ia dizer, ó, tem a lâmpada apagada, porque sempre trabalha quente e o filamento vai e queima mesmo. Aí foi quando eu comecei o Severino, aí o cidadão estava lá, não sei o porquê, saiu, e eu fui obrigado a ir trabalhar. Eu disse a ele que eu ia trabalhar só interno, aí fui obrigado a fazer externo. Sem entender de nada,
Aí fui. Mas aí eu levava uma cadernetinha e um lápis. Aí chegava lá, olhava como era que estava, aí eu anotava, aí assim, terminei aí dominando. Aí ele disse, um dia chegou, José, vamos mudar isso tudo para LED. Eu digo, como você vê? Não dá pra gente fazer não. Eu digo, só a gente vê, né? Vamos ver. Aí eles compraram uns focos de LED. Aí parece que compraram 3 ou 4 focos de LED. E por aquele eu comecei a observar e digo, vamos fazer. Aí desenvolvi, aí fiz. Hoje, os semáforos de Arapiraca, tudo isso foi ideia do Severino Lúcio. Fiquei botou no negócio dos semáforos. Todos, 90% dos semáforos de Arapiraca foi eu que fiz. Os focos de LED, 100% sou eu que fiz. Inclusive, por conta disso, eu desenvolvi até um semáforo que só tem ele em Arapiraca, porque foi eu que fiz. Aliás, tem em Santana do Ipanema, mas nunca funcionou não, mas quem fez foi eu. Porque lá é o seguinte, fizeram 100 projetos de um, só precisaram chegar aí, eu quero isso assim, 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 e eu fiz. E o cara que empleitou para lá foi, eu dizia, isso não vai funcionar. Ele disse, vai, eu digo, não vai. Eu sei que eu tenho tanta viagem para lá e terminando não funcionou. Sou semáforo que funciona com bateria. O Severino mesmo foi quem deu a ideia. Ei, não tem como a gente fazer um semáforo para quando faltar energia ele funcionar não? Eu digo, vamos bolar. Aí bolei um, aí fiz. Ele trabalha com 12 volts. Trabalha com 12 volts da energia, mas quando falta energia, ele entra automaticamente uma bateria de low break, uma bateria de 12 volts por 7 amperes, ou 9 amperes, que é a de low break, baterias pequenas, aí ele entra automaticamente e a bateria nova, ela tem autonomia para segurar o semáforo por 2 horas, no mínimo 2 horas. Eu tenho, parece que 8 em Arapiraca. Mas continua sendo um semáforo comum porque nunca foi feita a manutenção, nunca se trocou as baterias. Bateria de carro você tem que trocar todo ano. Então, a bateria de semáforo, e o que é a bateria daquela? Hoje deve ser uns R$6, R$7 e poucos reais. Mas não se preocupa em manter, em fazer a substituição das baterias. Eu tenho, parece que 8. Vou citar só um dos principais, é aquele dali da Praça Laios. Ele é 12 volts. Aquele da Rua Nossa Senhora de Fato é 12 volts. Aquele da Rua 15 é 12 volts. O da entrada do comércio é 12 volts. O da Catedral é 12 volts. E aquele dali, indo à churrascaria do Léus, também é 12 volts. E parece que ainda tem mais outros aí. Mas não tem manutenção. Quem dá manutenção sou eu, mas não me dão condições de mantê-lo funcionando adequadamente. Então, só ter ninguém, que eu saiba, ninguém desenvolveu um para funcionar assim não. Então foi eu que desenvolvi isso e está funcionando até hoje. E outra coisa, eu agora, dessa pandemia, estou trabalhando aqui em casa. Os focos eu faço aqui, os controladores eu faço tudo aqui. Eles me dão o material e eu faço aqui, que é de fundo de quintal mesmo. É artesanal mesmo, tudo é artesanal. O São Paulo da Cana-Fixa, se não o melhor, mas um dos melhores times daqui de Amador, aqui de Arapiraca. Não fazia vergonha a ninguém, inclusive, ainda hoje quando toquei aí o São Paulo de Cana-Fixa, que o pessoal vai dizer. Time muito bom, nós saímos daqui para ir jogar na Altinga Leão, vários pão de açúcar, jogar com os melhores times de pão de açúcar. São José da Tapera, era parceiro nosso, ele sempre estava lá, eles estavam aqui. Agora, a torcida era grande e geralmente a torcida nos acompanhava. A gente petava um ônibus, 2 ônibus, ia todo mundo assim, de ônibus. Então, foi um tempo. Naquela época, nós tínhamos aqui o São Paulo, tínhamos o Amerino Portugal, que é lá do Amerino, tínhamos o ABC, que era do seu Abílio,
lá das Cacimbas, tinha um Bananeira, tinha o Guarani, que era do Canaã, e assim por diante. Vários times, agora tudo time bom. E esse nosso aqui, o São Paulo, era um dos melhores de Arapiraca. Se não o melhor, um dos melhores. E tinha inclusive o do seu Coló, que era o Ipiranga, era o famoso Ipiranga. Mas já quando nós começamos, o time já o Ipiranga já estava já. Não, porque nós sempre gostamos de futebol. Mesmo não sabendo jogar, não era jogador, mas sempre gostava de futebol. E aqui sempre teve futebol. Nós sempre estávamos dia domingo lá no campo jogando. Mas sempre era pega na rua. Aí nós resolvemos fazer um time para que sempre fossem os mesmos jogadores. E eu era treinador, era presidente, eu era tudo. E assim jogamos muitos anos, e às vezes nós chegamos a trazer jogador para aqui, para o nosso time de batalha. O zagueiro, o Leão, nós acertamos, ele vinha para aqui toda semana, ele só não treinava, mas vinha para jogar conosco. Então foi um time muito bom. A ideia foi essa, porque ele sempre gostava do futebol. Não, eu acho assim, não foi eu, porque eu sou torcedor do Botafogo, assim eu teria botado Botafogo, né? Mas alguém deu a ideia de São Paulo, então já existia, parece que já existiam as cabeças, só assumimos a responsabilidade de continuar com o time. Mas eu acho que já existia em São Paulo. Nós tínhamos o campo daqui, só que os cidadãos que era do terreno, venderam o terreno, onde o último campo é onde hoje é esse condomínio, aqui próximo, aí né, no final dessa rua José Fernando Nunes Lopes, esse condomínio que fica em frente, ali foi o último campo de futebol nosso. A gente vai perdendo assim o estímulo, e outros vão pegar, pai, eu não vou deixar, só está dando prejuízo, porque futebol amador não dá lucro a ninguém. Então, a gente vai perdendo o estilo e outros vão tomar. O meu irmão ainda toma conta do São Paulo aqui, mas é só site. Continua o mesmo nome, mas nem campo tem, joga num campozinho que eles alugam, todas as vezes querem jogar. Mas o Zé, esse que tem a oficina, é quem toma conta de São Paulo. Agora eu vou contar uma história. Essa história da olaria é impressionante. Quando nós chegamos aqui em Canafístula era um parque industrial. Qual era a indústria? Era só cerâmica, só olarias. Eram várias olarias. Arapiraca é uma cidade abençoada por Deus. Arapiraca tinha uma jazida, já não tem mais, de barro para fazer tijolos e telha, a começar lá do Parque Cecicunha. Ali onde hoje é o Parque Cecicunha, ali eram olarias. Ali se fazia tijolo, eu não conhecia ali, tanto porque não dava. Agora conhecia aqui na Canafístula. Então, essa faixa de lá até sair no Riacho Seco, era uma jazida só, tijolo, barro de tijolo e telha. E inclusive o pessoal da época denominava o seguinte: o barro para tijolo era o barro massapê. Agora impressionante que na mesma faixa eles se dividiam, que realmente são diferentes. E o de fazer telha eles chamavam de barro figo. Não era fígado não, é figo. Barro figo e barro massapê. Então, onde tinha o barro, que chamava barro figo, era só para fazer telha. Onde tinha o massapê era para fazer os tijolos. Eu cheguei a contar, quando na minha adolescência, que eu morava na casa da minha avó, ali na rua Lúcio Vital, e eu ficava na frente da casa, sentado no batente, como diz, chegava a contar 15, 20 carroças de burro carregadas de tijolos. Antigamente era o transporte que nós tínhamos aqui, era a carroça de burro. Era coisa linda, aquelas filas de carroça de burro, os caras, às vezes ainda tinha uns que achavam pouco o peso do tijolo, ainda montava na carroça para ir a burro puxando os tijolos e ia em cima. Entendeu? Isso
a gente lembra, são lembranças que a gente não pode, tem que continuar lembrando mesmo, porque a maioria das casas de Arapiraca, eu ainda tem muitas delas, foram construídas com tijolo daquele canafista. Era um tijolo de boa qualidade, tijolo branco, a telha era bem branquinha também, e o barro era forte, era muito bom. Então o tijolo famoso que era de canafista. Aí essa jazida aí, infelizmente, acabou. Hoje tudo você compra é industrializado. Mas aqui não faltava trabalho para vir gente de outras cidades, de outros estados para vir trabalhar aqui. No trabalho das olarias. Porque batia o tijolo, a telha, depois que o tijolo estava seco, iam, como eles diziam, raspar o tijolo para tirar aquele resíduo que ficava. Depois iam colocar no forno, chamava de enfornar. Aí iam queimar o tijolo, passava parece que 2 dias dando fogo no tijolo, um dia era 2 dando fogo no tijolo para ele queimar. E depois, quando esfriava, ia desenfornar. Então era sempre constante, tinha trabalho para todo mundo. O pessoal trabalhando via sempre e não tinha o que fazer, ia olhar mesmo eles trabalharem. Eu nunca trabalhei não, mas ia olhar trabalhar. E meu pai teve também aqui, nesse terreno onde nós estamos, também nós tínhamos uma jazida aqui, e ele fez muitos tijolos e vendeu também. Ainda temos restinho de barro, coisinha pouca, mas ele disse, olha, vamos parar aqui, vamos deixar aqui, porque não compensa mais fabricar o tijolo assim artesanalmente, vamos deixar para as indústrias fazerem. Aí, ainda hoje nós temos restinho desse barro aí, dos 2 tipos. O massapê, ele é assim o barro mais macio, mais assim, vamos dizer, mais mole. Enquanto esse barro figo, como eles chamavam, ele é um barro mais denso. É por isso que ele é para telha, porque ele é mais forte, ele é bem mais firme do que o outro. Ainda dá para encontrar um pouquinho, ainda dá para encontrar aí. O sítio tá meio desprezado, mas dá para encontrar aí. Não é mesmo que você tem uma mina de ouro, sei lá o que for. Você vai cavando e vai tirando e tchau. Só fica um buraco, só fica a bagaceira lá para trás. Então foi o que aconteceu. Daí, do Parque César Cunha até o Riacho Seco, só não tem mais buracos por conta da erosão. As águas quando vêm vai aterrando, mas jamais terá o barro. Porque ele não vem de baixo, ele tem um nível, vamos supor, em lugar que tem 1 metro de profundidade, outro lugar tem mais de 1 metro, outros tem menos de 1 metro, mas como eu disse, são jazidas igual de ouro ou de qualquer outro minério. Olha, a olaria Marcelino Magalhães é logo depois da pista. Aí, onde tinha antiga Roubos e Furto, você atravessando para o lado de lá, indo para o Alto dos Balbinos, depois dali da pista fica o quê? A uns 200, 300 metros, era onde era a olaria. Agora ele está muito interessado, parece que tem parente dele, o Marcelino Magalhães. Ele dizia, ele chamava até assim, a olaria do seu Né Marcelino. Bom, é o seguinte, são dois momentos aqui que eu agi aqui em Canafista aqui, me doei. Primeiro fui presidente da associação. Não, isso já foi, aliás, primeiro a igreja. Presidente da associação foi depois. A igreja, o Manuel Lopes, que é tio da minha esposa, pronto, é filho de um dos fundadores, de um dos primeiros moradores de Canafista, filho do Domingo Lopes, e deu o nome àquela escola Domingo Lopes. Ali onde é a escola Domingo Lopes era a casa dele, casa do avô da minha esposa. Então o Manuel Lopes, tio dela, era um homem muito devoto. Aí ele tinha um terreno, era até um sítio de Laranja Bahia, ali onde hoje é o Azul Atacarejo. Dali da frente do Azul até a antiga Cruz da Moça.
que é aquela outra rua que passa lá por trás. Aquela que sai lá no posto. Pois ele vendeu o terreno para construir a igreja, que era uma capelinha pequena, e ele tinha um sonho de fazer uma igreja bem maior. E ele vendeu o terreno e ele foi pedreiro, ele foi tudo na construção da igreja. Além do dinheiro do terreno, ele depois ficou passando dificuldade, mas rindo à toa, porque tinha conseguido o sonho dele, que era construir a igreja. E para construir essa igreja, além desse dinheiro, nós fazíamos pastoril aqui, e a arrecadação do pastoril era toda para a igreja. E um certo dia, depois de alguns anos já dessa igreja construída, a igreja ela tem 20, parece que tem 21 metros de largura, se eu estou enganado, mais ou menos isso. E todo com linha de madeira. E não era madeira do Pará, na madeira branca. Não era essa madeira, hoje que chama madeira do Pará. E foi forrada aí talvez a igreja, ficou toda bonitinha. E um certo dia, assim, no inverno, uma noite de chuva, chovendo mesmo a noite toda, e com o vento, as telhas com a água pesou muito e o teto da igreja caiu. Ainda bem que não tinha ninguém dentro, que foi faz 2, 3 horas da manhã que aconteceu isso. Isso foi um desgosto maior do mundo para nós, em ver que depois daquela igreja pronta, pouco tempo depois de acontecer isso. O Manuel Lopes, que se doou para a construção da igreja, que vendeu o terreno e gastou todo na igreja, trabalhou de pedreiro e tudo. Esse ficou morto em ver o que aconteceu. Todo o trabalho tendo por água abaixo, como diz. Aí o que é que acontece? Aí nós formamos, nós não temos condições de reerguer a igreja, nós formamos uma equipe, várias pessoas da comunidade, não foi só eu, mas várias pessoas, e saímos no comércio, pedindo doações para a igreja, para fazer um leilão, ou quem quiser estar em espécie daria, e aos políticos. Eu sei que a campanha foi tão boa que nós fizemos, e tão honesta, que conseguimos reerguer a igreja com estrutura de cimento. A Ciléu foi quem fez aquela estrutura de cimento, não mais tesoura feita de madeira. E dessa campanha nossa sobrou dinheiro que nós mandamos, aliás, pagamos para fazer a cirurgia de catarata do Manuel Lopes, que ele estava com dificuldade para enxergar. Talvez tenha sido o nosso erro nisso tudo. Nessa época, o Monsenhor Luiz, recém-chegado aqui em Arapiraca, as missas que ele celebrava aqui, celebrava na escola Domingo Lopes, que não tinha mais igreja, enquanto nós não reconstruímos ela. Aí quando nós terminamos a igreja, que mandamos fazer a cirurgia do Manuel Lopes com o restante do dinheiro, do dia da inauguração, quando ele chegou, ele não esperava. Quando ele chegou aqui e viu a beleza da igreja, talvez mais bonita do que a que ele tinha construído, ele se emocionou tanto que pouco dia depois teve um derrame, e desse derrame ele morreu. Quer dizer, talvez nós não tivéssemos mandado fazer a cirurgia nele, não tivesse acontecido, mas tinha que acontecer, não é verdade? Agora, o mais impressionante foi com que facilidade nós conseguimos arrecadar dinheiro para reconstruir a igreja do jeito que nós fizemos, com estrutura de cimento armado. Até o Eniraldo da Ciléu dizia: agora, só daqui a 100 anos, viu? Que essa estrutura aqui é para 100 anos. E uma outra
coisa também que eu participei aqui foi da associação de cana-fita. Eu fui presidente da associação durante 2 mandatos, um mandato só de 2 anos. E quando eu peguei a documentação da associação, eu peguei uma pastazinha num salão que não era nem alugado, tinha sido cedido para que a pessoa que era presidente fizesse as reuniões lá. E assim nós ficamos, alugamos um outro salão maior e ficamos com a associação. Aí eu comecei uma campanha para construir o centro comunitário. Aí comecei logo a cobrar dos políticos. Aí conseguimos a estrutura de cimento e juntamente com os pedreiros da comunidade, aí fomos arranjando recursos, comprando tijolos e com a ajuda dos pedreiros da comunidade, cada um dava um dia de serviço, aí conseguimos construir o centro comunitário que aí está. Quando eu era o presidente, Canaficha não tinha água encanada, mas tinha um poço artesiano aqui no posto de saúde que tinha muita água. Aí eu construí 3 chafarizes. E daqui do posto de saúde nós jogávamos água para os 3 chafarizes. E esse chafariz funcionou até chegar a água encanada. Cana-fita parece que foi o último bairro de Arapiraca a receber água encanada, água da Casal. Então, isso foi um trabalho nosso aqui na comunidade. Foi esse trabalho na igreja e o centro comunitário. Mas também nunca deixamos de... Quando não tinha SAMU, a SAMU daqui de Canaficha era eu. Quando precisava de mim, meia-noite, 1h da manhã, para levar uma parteira para lugar tal, ou um doente para o hospital, bateu na minha porta. E eu nunca me neguei a fazer isso. Fui cheguei a ser até vereador. Na época que o salário de um vereador era o sanduíche de queijo e um guaraná por reunião. Isso foi um mandato tampão de 70 a 72. Na época o doutor Batista era o prefeito de Arapiraca. Eu lembro do Jorge Ulisses, parece que é Jorge Pereira Ulisses, se eu não estou enganado. Jorge Ulisses, o seu Antônio Juvini, que era lá do Canaã. Morava naquela casa onde hoje é a Caixa Econômica, ali perto da igreja de São Sebastião, era a casa dele. Antônio Juvino, seu Vicente Barbosa, lá da Vila São Francisco, Vicente Barbosa. O Júnior, que era filho, eu não sei, Júnior de quê, né? O pai dele parece-me que era veterinário. Eu morava ali naquela rua, que é da oficina do Eliezer. A família dele era dali. Pedro Aristides. Já vai 6, eu e mais 5. São 9. Aí eu estou esquecido dos outros 3. Os outros 3 quem era? O mandato foi de 70 a 72. Aí toda a reunião era o pagamento, era o sanduíche de queijo e um guaraná que vinha da padaria Rio Branco. E quando era final do mês, aí o diretor lá da Câmara, era o seu Antônio Ventura, aí ele trazia, manda pedir meia dúzia de cerveja e um galeto. Aí ele coçava a cabeça, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Na época da Revolução o pessoal tremia, né? Ficava difícil de dizer, justificar como foi aquela despesa. Quer dizer, isso uma vez por mês, meia dúzia de cerveja e um galeto que vinha da padaria Rio Branco. E aí, na reunião normal era um sanduíche de queijo e um guaraná. Era um pagamento nosso. E ali a Praça Máquina, eu lembro dela quando ela era cheia de plantas que chamava de figo, que se desenhava assim umas cadeiras, uns patinhos, um negócio. Eu lembro dessa época. Aí foi quando começou daquele lacerdinha que não tinha que aguentasse aqueles besouros. Aí cortaram as árvores. Aí depois, final de João Lúcio fez a Fonte Luminosa,
Aí depois passou por essa, depois da faculdade veio essa reforma, parece que foi a Célia que fez, calçada foi a Célia. Eu não lembro disso aí. Olha, você me fez lembrar, geralmente era dia de segunda-feira. A gente ia para o cinema por causa dos seriados, como eu tive a oportunidade de ver algum depoimento aí. Mas você ia para comer a sopa do bar do Orlando, vizinho cinema. Saía daqui de Canafesta, aquela, assim, 4, 5 amigos para ir assistir o filme dia de segunda-feira e lá comia a sopa do bar do Orlando. Não tinha não. Em frente, você olhando para a praça do lado direito do Trianon, ficava o bar do Orlando. Que tem o bar do Orlando, tem um bar de sinuca lá na frente, que era do Vitinho, parece que era. Hoje está tudo diferente. Meu pai era agricultor e plantava. Eu plantava fumo, eu só nunca trabalhei cavando canteiro para plantar o fumo. Mas de tudo do fumo, e também não enrolava, enrolo de fumo. Meu pai era quem eu fazia, eu dava o molho, mas meu pai quem enrolava. Agora, para quebrar o fumo, para desolhar fumo, para botar fumo no varal, virar o fumo, até ele ficar no ponto de vender, tudo isso eu fiz. Então, aquilo era uma época de ouro aqui em Arapiraca. Primeiramente, aí veio o processo de você pegar o fumo, tirar ele da roça quando ele está seco. Aí as mulheres destalam o fumo, juntam um fumo, uma folha sobre a outra. Aí depois tem uma pessoa que vai tecer, fazer o rolo de fumo. Aí depois que faz esse rolo de fumo, que geralmente são um rolo com 100 quilos. O padrão na época era 100 quilos, mas fazíamos 80 para não ficar muito pesado, para ficar mais fácil de trabalhar. E tinha um instrumento lá, um negócio lá, uma engenhoca que chamava de macaco, que passava da balaia, primeiro passava de um balaio grande, onde era enrolada essa, passavam para um pedaço de pau, que eles chamavam de sari, enrolava nesse sari, e no outro dia ia virar ele, ia colocar, vinha com esse, tinha um carrinho, botava aquele sari lá no macaco, aí ficava uma pessoa rodando o macaco, acochando a corda do fumo e outro guiando a corda do fumo quando estivesse fazendo um carretel, e um na mão lá, enrolando. Então, tudo artesanal. Então, disso aí eu lembro que tudo isso aí eu fiz. Mas eu acho que tudo que aconteceu na minha vida me marcou. Tudo. Tudo assim, de Arapiraca, assim, pronto, eu vou agora dizer agora foi que me marcou mesmo. E me marcou mesmo profundamente. Arapiraca eu divido ela em 2 momentos. Isso sem estar fazendo política, sem puxar brasa para ninguém. Isso é falando de Arapiraca. Eu posso dividir Arapiraca em 2 momentos. Um antes da Célia, outro depois da Célia. Quem saiu de Arapiraca antes da Célia e votou depois da Célia, diz, não, eu cheguei, que lugar é esse que eu não estou conhecendo? Porque antigamente era o mesmismo, só isso. E a Célia chegou e deu uma nova roupagem em Arapiraca. Eu falei da jazida de barro, de tijolos, que começa lá no Parque Ceci Cunha. Ali era só buraco onde foi extraído esse barro. E nesse buraco nasceu aquele capim, aquele mato que a gente chama de taboa. E nunca ninguém resolveu isso. Então, ninguém nunca deu jeito. A Célia chegou, de repente mudou Arapiraca. Aquelas taboas tornou-se o cartão postal de Arapiraca. Então, hoje eu trabalhar no ramo de eletrônica, trabalhando na SMPT, construindo os semáforos e dando assistência, quando me dão condições de dar essa assistência. Eu moro com minha esposa, o filho que é casado, e mora aqui com mais 4 netos, ele tem 4 filhos. Então é assim, nós moramos aqui assim. Qual é o nome dos netos? Vamos lá. O mais velho é Luiz Felipe,
Aí vem Luiz Eduardo, Laura Camilo. Esses são os daqui, né? Mas são 8 netos que eu tenho. Aí vem Júlia, Júlia Caroline, vem nome da, eu só sei por Duda, Eduarda, Cecília, Davi, e tá para vir agora o bisneto. Em primeiro lugar, a minha saúde, eu acho que eu tenho. E depois a família. Pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Então, o meu sonho é o seguinte, ver todos da minha família feliz. Esse é o meu sonho. Eu disse a ele, no dia que ele veio aqui para me convidar, o menino Ricardo, ele falando assim, eu digo, rapaz, eu vou viver 114 anos. Ele disse, me convide para o aniversário. Eu acho que é bom pelo seguinte, isso é como, se não existisse a Bíblia, ninguém sabia da vida de Jesus, né? Então esse projeto deixa marcada a vida de todas essas pessoas que são entrevistadas. Então, daqui quem sabe, as pessoas hoje, que todo mundo só quer saber de redes sociais, já pode a qualquer momento chegar e ver, o Josiano está aqui, entendeu? E assim por diante. Eu acho que é muito proveitoso. Essa pandemia me deixou muito caseiro, eu já era caseiro. E muito caseiro. E tem feito e está fazendo um estrago muito grande na população do mundo inteiro. Agora ela vai também deixar uma lição muito boa. Com certeza ela vai deixar a sua marca ruim e a marca boa. Nada acontece sem que Deus permita. Isso veio também para que a população visse que tem um ser superior que é quem comanda tudo. E ela vai deixar em todos os segmentos, ela vai deixar a sua marca, principalmente em mim. Eu estou com a mão já está chegando quase na carne, de tanto passar álcool, de tanto lavar com sabão e água, entendeu? Então, era um hábito que eu não tinha assim. Eu não tinha esse hábito de lavar constantemente as mãos. E agora tem que fazer isso. E além de outras coisas, até do lado religioso. Quantas pessoas hoje acreditam mais nos poderes de Deus do que antes? Porque era uma beleza, tudo era beleza. E agora não, agora é o medo. E é o tal negócio, essa questão de medo. Eu tenho 74 anos de idade, já falei, mas eu sempre digo, eu acho impressionante, as pessoas quando jovens não vão para a igreja, depois vão chegando à velhice, vão chegando à idade, aí anda para a igreja com medo, porque está achando que está chegando a morte. É por isso que eu digo, eu vou para 114 anos. Esse negócio de ter medo da morte eu não tenho não, mas não tenho mesmo. Não, eu só quero o seguinte, ele procure ver, para o meu neto, ele procure ver as suas raízes, a história minha, do meu pai, dos meus pais, e siga. Nada mais do que isso. Toda vez que tocar uma música boa, eita, só me lembro de Joãozinho, que eu gosto de música, isso. E quando eu morrer, não bota essa música religiosa para me acompanhar, não. Não. Bota a Roberta Miranda, bote o Nelson Gonçalves, que foi música boa para adotar. Agora só vou dizer, o cara que vai, ao invés de a pessoa acompanhar, assim, porque já a pessoa já morreu, já é triste para quem fica, ainda está mais ouvindo aquelas ladainhas dele. Não, bote música alegre. Meu irmão, quando ele morreu, o Abelardo,
De quando o cachorro saiu até chegar no cemitério, a música que tocou foi aquela música Mano. Eu não sei, não tô nem, ainda tô com a fita gravada aí. Como é o nome? Está gravado, tô com ele guardado. Foi aquela música Mano até ele baixar a Sepultura. Outra música não tocou. Quer dizer, eu mandei gravar e o carro de som foi tocando aqui até lá. Então, tem que ser música assim. Não, eu só tenho que dizer que agradeço o convite que foi feito para que eu participasse, ficasse, vamos dizer, vou até dizer, ficasse eternizado nas raízes de Arapiraca. Então eu tenho que agradecer a Ricardo Nezinho e a vocês que aqui estão me endurando com essa minha conversa aí, e só.